uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça esses dias? É o quanto de menina se esforçam para ser aquilo que ela não é, só para ela se manter na sua zona de conforto. Você já teve que mudar seu cabelo, o seu estilo, a forma de se falar, a forma de se comunicar, as suas roupas, só para você se encaixar naquele certo grupo, seja na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, não me interessa o lugar. Eu tô falando, você já passou por essa situação totalmente desconfortável? E se alguma vez na sua vida você já passou por isso, fica tranquila porque você não passou por isso sozinha. Eu sei que tem muitas meninas que já passaram por isso, até mesmo eu já passei por isso, não fingindo que eu não era ser, mas tentando me convencer de coisas que eu sei que não combinavam comigo, mas eu acho que eu tentei convencer tanto que depois passou a combinar e hoje eu fico olhando pra tudo e fico falando, meu Deus, aquela não era eu, aquilo não combinava comigo. Isso é totalmente normal. Estudos comprovam que entre 10 meninas, 6 meninas se sentem assim nesse grupinho. 6 meninas tentam mudar o seu cabelo, mudar o seu estilo, a sua aparência, a sua forma de falar pra se encaixar dentro de um grupo. Eu acho isso muito triste, eu acho muito triste. A perfeição sempre foi colocada muito para a sociedade, seja homem ou mulher, a gente tem que ser assim, 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 os homens têm que ser assim, assim, assim. Porque nesse mundo de adolescente, nessa sociedade de adolescente, você não pode ser um pouquinho diferente, sabe? Você não pode, tipo, usar aquele cabelo, aquela roupa, aquela maquiagem que as pessoas ficam, tipo assim, meu Deus, sabe? E o problema é que a verdade é que a gente cresce ouvindo que a gente tem que ser bonito, que a gente tem que ter o corpo bonito, o cabelo bonito, a forma de se falar bonita, a oratória bonita, a comunicação bonita, a roupa bonita, tudo bonito. Sendo que não existe perfeição nesse mundo e as pessoas querem moldar a gente diante daquelas perfeição invisível que elas pensam na cabeça delas, né? Não existe perfeição. Se vocês entenderem que não existe perfeição e a única perfeição que existe é o nosso Criador, tudo muda. Você vai acordar e você vai despertar e falar, não existe perfeição. A única perfeição que existe é do Senhor. E mediante aos seres humanos, essa perfeição que eles acham que é perfeição não é perfeição. É só uma grande consistência, né? Uma grande mentira que tá aqui na nossa cabeça, que tenta nos convencer de que a gente tem que mudar para se encaixar nos grupos, nos amigos, até para ter um relacionamento. As pessoas acham que tem que ficar mentindo. Não, eu quero ficar com aquela pessoa, mas esse meu jeito ela não vai gostar e aquilo daí eu vou ter que mentir para namorar, para ficar com ela, para casar com ela. E isso é muito triste porque uma hora a máscara sempre cai, a máscara nunca fica, né, no rosto do palhaço por muito tempo. Uma hora sempre cai. E por que eu estar trazendo esse tema pro canal de que a gente tem que mudar para se encaixar? É muito simples. Esse dia eu estava fazendo um estudo e os estudos comprovam de que 67% das meninas não dão a sua opinião por medo de não se encaixarem num certo grupo. Por medo de a expressão que elas dão serem erradas ou serem interpretadas de mal maneira, a qual elas nunca mais vão ser enxergadas da forma certa. E isso é muito triste, você não consegue mais ter liberdade de expressão num grupo que supostamente deveriam ser suas amigas. É como se você perdesse a sua voz pro mundo para tentar se encaixar no mundo. Entende? Você deixa o seu mundo de lado, os seus princípios, as suas maneiras de serem de lado, para você tentar se encaixar em outro mundo. Por exemplo, eu sei que tem muitas meninas cristãs que deixam de falar sobre os seus princípios, sobre o que elas acreditam, sobre o que elas amam, porque elas estão num grupo a qual não tem pessoas ali cristãs. Isso é muito triste, porque você tá calando a sua voz para o mundo, você tá deixando de falar quem você é, você não tá mostrando a sua identidade, você tá mostrando aquilo que não é a sua identidade. Eu entendo que o medo de ficar sozinho, sabe? O medo de perder amigos, ainda mais quando você está na escola, ainda mais quando você está na faculdade, ele fica aqui constantemente no nosso subconsciente, porque essa pressão nunca sai da nossa cabeça, seja na escola, na faculdade, no trabalho, nunca sai da nossa cabeça. A gente fica com aquele pensamento de, não, eu tenho que fazer isso para me encaixar naquilo, sabe? Mesmo no trabalho de escola, com tudo que você fizer, você sempre pensa assim, né? Nossa, eu preciso de fazer aquela ação para me encaixar naquele lugar. Nossa, eu preciso de fazer aquilo para me encaixar naquele negócio. Livro de Romanos. Tem um versículo em Romanos que eu gosto muito, Romanos 12:2. Ele é maravilhoso e toda vez que eu sempre falo sobre se encaixar em alguma coisa ou tentar se padronizar, né, nesse mundo, nessa sociedade, eu sempre lembro muito desse versículo. Romanos 12:2. E não vos conformei com este mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus não quer que você se encaixe, Deus quer que você se transforme do seu jeito, da sua maneira de ser,
Se Deus te fez para um propósito, ainda mais quando a gente sabe que tem um propósito, a gente sabe que a gente não foi criada para ser igual a todo mundo. A gente sabe que a gente foi criadas para frutificar, para ser diferente, para multiplicar a palavra, para multiplicar o que é a identidade. A identidade é o quê? Você se reconhecer, reconhecer a si mesmo. E eu não digo sobre, não, eu gosto daquilo que eu faço isso, eu sou rebelde. Não, não é essa a sua identidade. A sua rebeldia é a função que você acha que leva a sua identidade. E não é isso. A sua identidade é, esses são os meus limites. Esses são os meus princípios. É nisso que eu acredito. E eu não negocio nada pelos meus princípios. Os meus princípios não são negociados. Os meus valores não são negociados. Porque é muito fácil a gente ser cristão quando a gente está numa roda de cristão. É muito fácil a gente falar de Jesus quando a gente está numa roda de pessoas que conhecem e servem a Jesus. Mas e você falar de Jesus numa roda de pessoas que não conhecem Jesus? Você já parou para pensar nisso? O quanto é louco? E se você não consegue falar de Jesus numa roda de amigos, ou expor isso na rede social, ou expor isso em qualquer lugar por vergonha, porque você não tem a sua identidade. Porque se você não reconhece Deus diante dos homens, Deus também fala que não te reconhecerá diante do Pai. Não é questão de se encaixar, é de se transformar. Depois que você entende a diferença entre se transformar e se encaixar, tudo muda. E as pessoas que vão querer se encaixar no seu mundo, vamos dizer, você vai conseguir transformar as pessoas para ela entrar no seu mundo e não você não se transformar e sim se encaixar para entrar no mundo das pessoas. Você entende? Como que uma pessoa que não sabe dizer eu não negocio isso, esse é meu limite, esse é meu padrão e é isso que eu respeito, é isso que eu vivo, é isso que eu gosto. Como é que uma pessoa assim pode transformar outras pessoas? Como que uma pessoa assim pode multiplicar e frutificar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas? Eu mesma já me senti, sim, triste, insegura, invisível, irreconhecível pelas pessoas. Mas quando eu decidi enxergar quem eu sou em Cristo, quando você decide enxergar quem você é em Cristo, ninguém consegue tirar a sua identidade. Depois que você entende que essa é a sua identidade, esse é você, foi assim que Deus te fez, foi assim que Deus te transformou, ninguém mais te transforma, ninguém mais toca em você. Sabe? Ninguém mais te faz se sentir menor ou inferior àquilo que você é. Para de ficar tentando implorar para as pessoas que elas, sabe? Ai, por favor, fica comigo, por favor, eu quero ter sua presença. Não, pessoas assim são vazias por dentro, não são preenchidas por dentro. Vitória, e como que eu deixo de ser vazia e preenchida dessa forma? Como que eu deixo de ser insegura? Como que eu deixo de me sentir inferior? Se encontra quem você é em Deus. E acabou, os seus problemas acabaram. Eu garanto para você que depois que você se encontra quem você é em Deus, depois que você se encontra com o Criador, aquilo que criou todas as coisas, você fica, caramba, né? Eu sou imagem semelhante a Cristo. Caramba, eu sou mais uma pessoa feita pelo Criador. Então eu sou perfeita. Se eu sou feita pelo Criador que é perfeito, eu também sou perfeita. Se o meu Deus é grande, os planos da minha vida também são grandes. E eu quero te desafiar de verdade a hoje você pegar um caderninho ou escrever no seu espelho, em qualquer lugar que você se sente confortável, qualquer lugar que você vá olhar todo dia, pega um post-it e coloca na sua parede, ou no seu espelho do banheiro, ou no seu espelho do quarto, em qualquer lugar que você quiser, desde que você olhe para aquilo todo dia. Escreva, eu sou escolhida, eu fui feita para transformar e não para me encaixar. Escreva isso e olhe para isso todos os dias, e no mesmo tempo que você for olhando, vai idealizando já na sua mente, você frutificando na vida das pessoas, você transformando a vida das pessoas, sabe? Deixe a opinião das pessoas de lado e coloca a opinião e a verdade do Criador como seu alicerce, que tudo vai mudar. E vai chegar uma hora que você vai falar, ops, eu já não preciso mais ter esse lembrete no meu banheiro. Vou tirar e vou colocar outros lembretes para outras meninas que já passaram pelaquela situação que eu passei e eu sei que eu consigo tirar elas dessa situação. Por quê? Porque uma vez que você se encontra no seu Criador, uma vez que você sabe quem você é, quem te comanda, qual é a verdade de verdade, qual é o seu alicerce, você não precisa mais ficar tentando se encaixar e se padronizar para as pessoas te aceitarem. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a sua dor, eu não sei o que tem te deixado ansiosa, ansioso, mas uma coisa eu tenho a certeza, você vai sair dessa. Se você entendeu o propósito, o intuito desse vídeo, se você conseguiu entender a mensagem que eu te passei, você vai sair dessa. O Senhor não deixa os seus filhos desamparados. Se você tem alguma amiga que precisa de ouvir isso, se você tem algum amigo que precisa de ouvir isso, manda pra ela, manda pra ele esse vídeo, porque as pessoas precisam realmente de se encaixar em si, sabe? Parar de ficar sempre achando que tá incomodando, parar de ficar criando ilusões na cabeça deles, que eles não são suficientes pra nada, que eles não são, sabe, capazes de nada. E se esse vídeo pra você serviu de alguma forma pra você, se esse vídeo serviu pra te ajudar, serviu pra você de alguma forma, comenta nesse vídeo, serviu pra mim e manda pra pessoa também que poderia servir. Deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal e qualquer outro tema que vocês querem que eu traga aqui pro canal,
comenta aqui embaixo que eu vou estar trazendo pra vocês. Um beijão e fica com Deus.